Olá, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Eu estou aqui ainda mandando boa tarde a todos, todas. Estamos aqui começando mais uma aula do nosso curso, que é um curso de literatura, na verdade, né? Apesar do título, os 30 livros mais importantes para você ler antes de morrer, ele é um curso de literatura, né? O pessoal que está aguardando já a sinopse dos 30 livros tem um pouco mais de paciência, porque eu fiz 2 aulas de teoria literária e hoje preparei para vocês, provavelmente não vai dar para terminar hoje, vai precisar de 2 aulas, alguma coisa mais difícil do que teoria literária, que é sociologia da literatura. Eu, como sociólogo, a sociologia tem muitas especialidades, igual a medicina, direito, todas as ciências vai desenvolvendo aí o mundo e o capitalismo, elas vão tendo especialidades, né? A sociologia da literatura é uma das menores. Não há muitos grandes especialistas nisso. Eu tenho vontade de ter um programa semanal, ou no meu canal, ou em outro canal maior, mas o que eu tenho feito aqui, o 247 e o DCM, que eu sou colaborador, eles têm transmitido, né? Um programa que seria exatamente com esse título, Sociologia da Literatura, uma vez por semana. Isso aí não tem como ser diário, dá muito trabalho, que é a análise sociológica dos livros. E aí não são só os melhores. Em um ano faríamos análise de 50 livros, um por semana, né? Mas eu ainda não vou agarrar isso, porque eu estou com outros projetos em andamento. Esse curso tem o de domingo, que é História das Religiões, me dá muito trabalho. E é um tipo de sociologia, né? Sociologia das religiões. Tem gente que... Os 3 sociólogos que nós consideramos precursores da nossa ciência, Marx, Weber e Durkheim, todos eles estudaram religiões. Não tem um que não, e eu não sou exceção. Nós temos essa matéria na faculdade, não todos os cursos, mas alguns têm, né? Bom, eu não sei se minha amiga Luísa está aí nos bastidores, mas eu lancei o livro, lancei não, começou a imprimir o livro Mao Zedong para principiantes. E tem a possibilidade de adquirir a coleção inteira, os 5 volumes, e os 5 volumes mais a caneca. Mas se você já tem alguns volumes, você pode adquirir só o Mao, né? Eu vou programar, ele deve ser entregue daqui a uns 10 dias, que a gráfica pede, e eu vou programar um lançamento sempre em São Paulo, né, que é o local onde tem mais pessoas, e estou vendo a possibilidade de ele ser numa livraria de maior destaque, que é a única livraria em São Paulo que vende meus livros lá, e vende bem. Toda semana eles fazem um pedidinho, né? Que é a Martins Fontes, ali na Paulista. Fica aberta até 10 da noite, e a gente faria aí uma sexta-feira, 19 horas, né? O livro deve estar pronto. Tem um feriado 1º de maio, ele deve ficar pronto no dia 2 ou 3. Então, na outra semana, acho que cai dia 10, sexta, aí a gente faria esse lançamento em São Paulo, né? E falando em São Paulo, eu estarei sábado, agora, na livraria Tapera, que fica na Avenida São Luís,
perto da Praça da República. Eu tive a honra de ser convidado pelo Leonardo Atushi, do 247, para entrevistar o Pepe Escobar, que chega hoje no Brasil e vai dar um evento lá grande na Casa de Portugal, né? Lá cabe 1.000 pessoas. Então, sábado, não sei quantas pessoas cabem nessa livraria, mas sábado estarei em São Paulo, né? Bom, pessoal, agradeço aos canais parceiros, agradeço às TVs maiores que retransmitem, peço que vocês curtam, compartilhem este vídeo em todos os canais. Quem puder enviar alguma contribuição, nós agradecemos. E se puder entrar de membro do meu canal ou de outros canais que admitem membros, também agradeço. É a melhor forma de ajudar. Nosso trabalho é esse. Pode ajudar na forma de mandar um Pix, pode ajudar na forma de comprar um livro. São essas as formas mais tradicionais, né? Então vamos começar a aula aqui. Sociologia da literatura é um ramo ou uma sub-área de uma outra especialização da sociologia, chamada sociologia da cultura. O objeto da sociologia da literatura é estudo e pesquisa da produção social da literatura, não é exatamente o texto, não é? É a produção social e os impactos que essa literatura, que esse texto tem sociais, né? E da atividade literária, tem todo impactos sociais, né? O sociólogo francês Pierre Bourdieu morreu muito cedo, nascido em 1930, morreu em 2002. Morreu, então, com 72 anos. Morreu cedo, né? Podia estar vivo hoje, com 95 anos. Grande sociólogo, eu estudei muitos textos e livros dele no mestrado há 40 anos. Ele escreveu um livro que deu as bases para esta sociologia, esse novo ramo. O nome do livro é Les règles de l'art, Gênese et structure de champ littéraire, né? As regras da arte, gênese e estrutura do campo da literatura. No Brasil, esse livro foi editado pela Companhia das Letras. A primeira edição é recente, tem 28 anos, é de 1996. Ele tem 432 páginas e aqui eles optaram para fazer um título mais curto, As Regras da Arte, né? A tradutora é a professora Maria Lúcia Machado. O professor doutor José Carlos Gomes dos Anjos, da Federal do Rio Grande do Sul, publicou uma resenha deste livro, que é considerado uma obra seminal. Essa resenha é 2 anos depois que o livro saiu no Brasil, outubro de 98. Ele publicou na revista Horizontes Antropológicos, a edição número 4, onde ele diz, abre aspas, então aí a citação da fonte e aonde eu achei esta frase que eu lerei. As regras da arte propõem um modelo de análise das relações entre o campo literário e o campo do poder, em que a obra literária é tomada como objeto da análise. A obra como reservatório de elementos etnográficos e, por vezes, como uma espécie de laboratório de experimentação sociológica. Olha, tudo isso que um livro pode ser e como objeto de estudo da sociologia.
aqueles três que eu mencionei, nossos precursores, não escreveram praticamente nada sobre esse tema, século XIX. Alguns autores da chamada Escola de Frankfurt, é uma escola que ficou famosa por um conjunto de pessoas que se diziam marxistas, mas eram críticos ao socialismo da União Soviética, né? Eu respeito tal aquele pensamento, mas sempre pus um pezinho atrás ali, né? Mas alguns desses autores, Theodor Adorno e Junge Habermas, se aventuraram um pouco sobre esse tema. O primeiro filósofo a tratar desse assunto, filósofo, em maior profundidade, foi George Lukács. Ele é um húngaro, nascido em Budapeste, viveu entre 1885 e 1971. Quando fiz universidade, antes do mestrado, já na graduação, lemos Lukács, ele é um marxista, viveu 86 anos. Ele publicou o seu livro A Teoria do Romance. Ele saiu em 1916. Ele tinha, portanto, 31 anos. No Brasil, ele saiu em 2009. Na graduação, eu não li esse livro, li outras obras dele. No Brasil, quem editou esse livro é a editora 34, é o nome da editora, 240 páginas, com a tradução do professor José Marcos Mariani de Macedo. Essa primeira edição que eu mencionei saiu na revista chamada Zeitschriften. Alemão é difícil, né? Esse é só a primeira palavra, né? A segunda, Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft. Então, a tradução desse nome é Revista de Estética e Estudos Gerais da Arte, né? Então, você veja que em 1916, lá na Hungria, já tinha uma revista que estudava estética e arte, né? Em 1920, ele publicou uma nova versão ampliada deste texto, que finalmente saiu em livro, mas apenas em 1962. Então, você veja que há um espaço muito grande, mas este artigo e depois o livro, eles influenciaram a famosa escola de Frankfurt. Mas não influenciou só a escola de Frankfurt, influenciou a corrente chamada estruturalismo francês, né? Sartre não era estruturalista, era existencialista, né? As mudanças maiores e estruturais naquelas sociedades já não dependiam de um herói voluntarista, né, com sua experiência individual, mas dependia da experiência histórica de um coletivo, como foram, por exemplo, as guerras revolucionárias, as guerras napoleônicas, a Revolução Francesa, porque os romances mais antigos têm sempre um herói individual, né? Não é um coletivo que faz a transformação, né? Aí as coisas então passaram a mudar. Então, e o professor Lukács, né, faz uma linha de corte exatamente na Revolução de 1848, que gerou livros de Marx, de Engels, né?
as revoluções em França, houve um retrocesso ali, golpe de Napoleão III, restaura-se a monarquia, a burguesia consente. É o livro chamado 18 de Brumário, né? É de 1853, eu acho, 5 anos depois da Revolução. E o Lukács, então, põe esse corte. A escola de Frankfurt considera fundada com este nome em 1923, portanto, 7 anos depois que saiu a primeira versão em revista desta obra, que é uma obra seminal, né? A escola de Frankfurt surgiu dentro da Universidade de Frankfurt. Aonde? Em que parte da universidade? No Instituto de Pesquisa Social, que era integrada por um conjunto de sociólogos e filósofos que ficaram famosos, como já disse, eles se apresentavam como marxistas, mas atacavam o modelo de sistema socialista do tipo soviético, que eles chamavam de stalinista, né? Então, eles eram críticos a este modelo. Muito bem. Eles trabalharam o texto literário. Os mais famosos deles foram Walter Benjamin, que também morreu cedo, 48 anos, ele é de 1892 e morreu em 1940. O outro é Leo Lowenthal, com TH, Lowenthal, com WTH. Esse viveu bastante, 93 anos, nasceu em 1900, morreu em 1993. E Adorno, Theodor Adorno, nasceu em 1903, morreu em 1969, com 63 anos. Eu já passei aqui o tempo dele de vida. Marx morreu com... Ele nasceu em 18, morreu em 1818, agora escapou, mas ele morreu com 65, então é 1818 mais 65, 83. O Engels viveu mais 12 anos, morreu em 1895. Então o Engels é de 20, o Engels morreu com 75. Então minha meta agora é ultrapassar os anos que Engels viveu. Vamos ver. A outra meta vai ser ultrapassar Mao, 83, né? O Lênin já ultrapassei faz tempo. O Lênin morreu jovem, 54. Bom, talvez o mais importante livro desses autores da área que hoje é conhecida como Sociologia da literatura tenha sido o livro, abre aspas, Notas para a Literatura. Não é um livro escrito de cabo a rabo só especificamente, é uma coletânea, né? E é do Adorno. Um conjunto de ensaios que ele produziu, aí o editor reúne tudo. Eu tenho alguns livros que são coletâneas de ensaios, né? E do ponto de vista do currículo acadêmico, esse livro tem um nível de status menor do que o livro temático do começo ao fim, com um tema só, e sabe que você escreveu aquele livro só por aquele tema e publicou aquele resultado, né? Bom, o mais importante destes ensaios, portanto, não é um ensaio único, não é. É um livro único, mas não é um capítulo único, um ensaio único. Tem o título Sobre a Poesia Lírica e a Sociedade. Então é uma coisa genérica, poesia e sociedade. Ele argumenta neste ensaio, que virou capítulo de um livro, né,
que os romances modernos podem ser vistos como uma espécie de reação intelectual à mercantilização e à reificação. Que é a reificação? É um conceito desenvolvido por marxistas como sendo o processo pela qual as relações sociais são percebidas como atributo das pessoas envolvidas nestas mesmas relações, né? Então, a reificação transforma objetos em sujeitos e sujeitos são transformados em objetos. É a forma da alienação, coisificação, o fetiche da mercadoria. O conceito de fetiche é um conceito marxista. Tem as definições de fetiches entre os psicólogos, psicanalistas, etc., né? Walter Benjamin, publicou uma outra obra. Então, eu estou aqui relatando de forma resumida a origem e o desenvolvimento da sociologia da literatura através dos principais livros teóricos e ensaios, né? Benjamin publicou uma obra intitulada, abre aspas, A Origem do Drama Trágico Alemão. Eles eram todos alemães, né? Professores de Frankfurt, fecha aspas. Ele argumenta, por exemplo, que, abre aspas, a violência soberana dos dramaturgos alemães do século XVI e XVII, este período é chamado de Traverspice, quer dizer jogo de luto. Esse Traverspice expressava a realidade dos poderes dos príncipes alemães de uma forma muito melhor do que os livros de tragédia clássica. Então, drama foi um avanço em relação às obras de tragédia. Que são esses príncipes alemães? Século XVI e XVII não existia a Alemanha. XVIII também não. Eles eram uma série de príncipes, de condados, mas não chamava condado, porque condado é um termo inglês. Na Idade Média chamava de burgos, pequenos reinos. Então não era unificado. Mas a língua, sim, eles falavam a língua germânica, né, de origem. E tanto quando Lutero é punido, né, Lutero, em 1517, ele publicou as 95 teses lá na igreja de Wittgenstein, né, ele vai lá e prega na porta. E o rompimento com Roma demora ainda, né, não é naquele momento. Aquilo dá um debate fenomenal. É convocado uma reunião na Alemanha, e na Alemanha esses príncipes se articulavam numa espécie de poder, não era bem um parlamento, mas era também, mas não tinha voto direto, era uma coisa, né, era e não era, né, democrático, assim, não era absoluto, eles não decidiam tudo sozinho. Tem um nome desse fórum que agora me escapou, mas quando rompe com a Igreja Católica, e nesse ponto o Weber estudou em profundidade isso. A principal obra do Weber, que eu gosto demais dela, mas não é uma obra marxista, mas não tem problema, tem coisas que não são marxistas, mas são boas. É o protestantismo e o espírito do capitalismo. Então ele estuda o desenvolvimento, ele passou um período dando palestras em universidades estadunidenses no século XIX, começo do XX, e produz essa obra fenomenal. Fenomenal. Por que, que o desenvolvimento do capitalismo nesses países de maioria protestante
é muito diferente do desenvolvimento capitalista dos países, né, de colonização de países cristãos católicos. Você vê o desenvolvimento da América Espanhola e do Brasil português, né? Porque a essência era um conceito da igreja que demorou para mudar. Começo de 1500, estamos no século XVI, a sociedade já está em transição. Isso no livro de Marx eu explico, do pensamento marxista na área econômica. No livro de Marx eu divido pensamento econômico, sociológico e filosófico, né? O que dizia a igreja nessa época, quando o capitalismo estava emergindo? Você não pode ter lucro e você não pode cobrar juros. Meu amigo, estava surgindo um sistema que enterraria o feudalismo, que era o sistema capitalista, onde a essência desse sistema é o lucro, né? E eles vivem de juros também, ainda que o capital financeiro não era o mais importante naquela época, né? Então, o pensamento católico estava sendo um entrave para o desenvolvimento capitalista. Então, surge uma nova religião, um novo cristianismo, que não condenava o lucro nem a usura. Então, isso foi rapidamente adotado por esses príncipes alemães, e aí, então, não por acaso, a Alemanha e boa parte dos países europeus são totalmente, ou maioria esmagadora, são protestantes, né? Por fim, há um outro nome importante, ele é sociólogo e filósofo, Junger Habermas, vive 94 anos e está vivo ainda, na verdade. Ele nasceu em 1929. Publicou o seu livro, abre aspas, The Structural, a estrutura. Sim, tá, o livro é The Structural Transformation of the Public Sphere, a transformação da estrutura da esfera pública, né? Transformação estrutural da esfera pública. É um livro de 1962. O jovem Habermas publicou quando tinha apenas 33 anos. E o primeiro livro eu publiquei quando tinha 47. Então você vê que sou um escritor velho. Tinha publicado vários ensaios em revista científica, mas nenhum livro. A tradução no Brasil não temos. Nessa obra, ele vai procurar explicar o surgimento e a importância do que viria a ser chamado de, abre aspas, opinião pública, que se fala tanto hoje em dia. Mas ele estava preocupado com esta opinião pública, entre aspas, especificamente nas classes médias das sociedades do século XVII e XVIII. Muitos autores da área de sociologia da comunicação, eu lecionei essa disciplina há alguns anos, eles usam o termo opinião publicada, né? A opinião que você vê nos jornais, né, não é a opinião do povo, é a opinião publicada, né? Você veja um cara como esse fascista chamado Elon Musk, que muita gente tem uma admiração por ele. Ele não é bilionário, ele é trilionário, né? Parece que ele atingiu $1 trilhão de riqueza. O cara ataca o Brasil, ataca o Poder Judiciário, ataca o presidente Lula e os jornais Globo, Folha e Estado fazem editoriais criticando quem? O Moraes. Não. É um complexo de vira-latismo que eu vou te contar, viu? Mas vamos voltar aqui. Então, o Habermas vai desenvolver um novo tipo de sociologia da literatura, né,
que ele argumenta que a esfera pública estava agora organizada nos salões literários da França. Muito interessante. Eles reuniam, que era essa classe média, não era o povo, né? E chamavam salões literários. Alguém fazia alguma preleção ou faziam leituras. Alguém lê em voz alta, o resto acompanha. Eu participei de muitas reuniões de leitura coletiva de algumas obras. Eu gostaria muito, hoje em dia, de participar de uma. Mas não existe mais isso aí. As pessoas não leem mais, né? Hoje eu tirei cópia da prova final do Livro do Mal para dar a última olhada e autorizar a impressão, né? 340 páginas. Encadernou. As meninas que trabalham nessa gráfica que eu sou cliente, é uma papelaria. Eu até fiz. Todos os meus livros têm um capítulo agradecimentos. São vários que eu agradeço. E eu agradeço a elas, mostrei para elas, ficaram contentes, né? Eu falo meninas, mas são 4 meninas e um menino, né? E tenho certeza que ele não ficou ofendido se eu chamar de meninas ali, né? Aí eu falei para a chefe delas assim, falei, você gosta de ler? Ela falou, professor, eu não leio nada. Eu não vou nem dar um livro desse para você, porque ele vai ficar aí parado, ninguém vai ler, né? Ainda mais livro sobre Mao Zedong. Então, ninguém lê, né? Bom, essa moça, né, não fez faculdade, então é uma pessoa de nível médio. Mas vocês que me assistem, que fizeram alguma faculdade, vocês leem semanalmente? Você lê um livro? Não lê, né? Bom, na Alemanha, né, existiam as chamadas sociedades eruditas e literárias. Então, na França, salões literários, na Alemanha, sociedades eruditas e literárias, né? Na Inglaterra, isso acontecia já nos cafés. Quem estuda a história dos cafés, eu estudei a história do café, a Inglaterra gosta mais de chá do que café, mas também tem muito café lá. Então, nesses cafés, eles então reuniam e discutiam literatura. Bom, professor, será que isso acontecia porque não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio? Pode ser. E a única coisa que se fazia quando chegava em casa era ler um livro. Eu brinquei com essa amiga, você chega em casa 6, 7 horas, você vai fazer o quê? Assistir a novela? Ah, não, tem outras coisas para fazer, cuidar de filho, não sei o quê. É assim, a vida é difícil. Então, foram estes espaços públicos que acabaram por dar sustentação aos primórdios da imprensa, que permitiu romances, surgimento de romances, surgimento de jornais e surgimento de periódicos, por onde eram publicados as críticas literárias e a resenha dos livros. Então você veja que o impacto desses salões, cafés e sociedades eruditas acarretou como consequência, né, esses jornais e periódicos. O que é? São revistas periódicas, né? Às vezes a revista é mensal, bimestral, bimensal é 2 por mês, trimestral, semestral ou anual, né? Tem várias periodicidades. Revista acadêmica não existe semanal, né? As revistas semanais são revistas de informações gerais, como essas Veja, Isto É, Carta Capital. Outro sociólogo alemão que trabalhou também o conceito de literatura foi Peter Burger. Não confundir com Peter Berger. Esse é em inglês. Eu o conheço de lives, né? Não conheço pessoalmente. Ele deu aula na USP, na Unicamp.
está aposentado, mora em Londres. Eu fiz a resenha do último livro dele, que é Polímatas, né? Mas eu tenho mais outros 2 livros dele. Esse aqui é outra pessoa, Peter Berger. Ele é da Universidade de Bremen. Bremen é aquela cidade na Alemanha, eu não vou citar isso, só para que eu possa estar confundindo o nome Bremen, né? Que a guerra já tinha acabado, a Alemanha já tinha se rendido e os Estados Unidos destruíram uma cidade por bombardeio. Eu acho que é Bremen mesmo, né? É uma malvadeza, não podia fazer isso, eles já tinham se rendido, né? Bom, ele dava aula de literatura francesa e literatura comparada. É um ramo da literatura. Você comparar estilos, né, de romancistas de línguas e nacionalidades distintas. Já pensou um cara que a língua nativa dele é alemão, ele se especializa em literatura francesa, ele deveria ser absolutamente fluente em francês, porque como ele estudaria os livros de literatura francesa se ele não dominasse a língua, né? Em 74 ele publicou, e aí sempre é na língua nativa, né? O Marx publicou várias obras em Londres. Ele escrevia as obras dele na língua nativa dele. Marx falava fluentemente, lia, entendia. São 3 formas de cognição, né? Eu, por exemplo, leio 100% o inglês e o francês. Espanhol, nem digo que o espanhol sou até tradutor. Mas eu até compreendo, não é? Digamos, 80%, 90%, mas a fala você fica travado, você não está naquele ambiente, né? Eu tive em muitos países onde a língua era francesa e inglesa, a gente apanha um pouco. Mas se morar lá 2, 3 meses, você está falando tudo, né? Mas o Marx falava, entendia e lia, né, em 5 idiomas, inclusive o russo, né? Esse livro que ele publicou, em alemão, o título original em alemão é Theorie der Avantgarde, né? No Brasil foi publicado como Teoria da Vanguarda, é de 2017, então um livro recente, e você veja que passaram 50 anos quase aí que saiu aqui, né? A editora é Ubu. Sou cliente da Ubu. Comprei esses dias 2 livros e li sobre a obra daquele psicanalista negro, Frantz Fanon. Gosto muito dele. O livro principal é Máscaras Negras, Pele Branca, ou Pele Branca, Máscaras Negras. Não, Máscaras Negras, Pele Branca. São negros, mas que pensam pelo colonialismo como os brancos, né? Esse livro tem 290 páginas. Como não é minha área, eu estou citando isso a partir da pesquisa que eu fiz para poder compartilhar conhecimentos com você, mas eu não li essas obras, né? Se eu me aprofundasse na sociologia da literatura, teria que ler todas essas. Bom, ele desenvolveu, por assim dizer, uma espécie de tipologia das relações, estamos falando de Peter Berger, tipologia das relações sociais no campo da estética. E estabeleceu as diferenças em 3 eixos principais. Quais são? Primeiro, a função da obra. Segundo, o modo que ela foi produzida. E terceiro, o modo em que ela foi recepcionada e recebida pelo público. Olha só esse enfoque. O professor de literatura não tem esse enfoque. Ele não está preocupado em que condições a obra foi feita, né?
E qual é a função a que ela se destina? Tem obras que se destinam a ser objetos de propaganda de uma ideologia. Por exemplo, o livro de Máximo Gorki, grande comunista, amigo de Lenin, escreveu um livro chamado A Mãe, né? É maravilhoso, maravilhoso. Você fica emocionado, né? E tem filme que reproduz, né, exatamente o roteiro, né? O livro Germinal de Zola, já falei dele, vai ser um dos que o Gorky eu não pus na lista dos 30. O Zola é um livro de propaganda, né? A Greve dos Mineiros é um livro cujo líder é comunista, né? Então, com relação a esse, não, aqui, decorrente destas 3 formas que ele dividiu a história da produção da arte, ele fala em arte geral, mas aqui a gente adapta isso à literatura, né? Surgem, então, 3 tipos específicos de arte. Aí eu pus um parênteses, literatura. Então, essas ideias dele valem para a arte em geral, mas, no nosso caso, vale para a literatura. A arte sacra, a arte cortesã e a arte burguesa. Então, a literatura sacra, a literatura cortesã e a literatura burguesa. Com relação a este último, a literatura burguesa, a arte burguesa, ela objetivava a compreensão e o entendimento individual das pessoas e dos cidadãos e era também recebida individualmente pelas pessoas. Então, o livro você é uma apreensão individual, mas quando você analisa uma tela de algum artista conceituado, você recebe a sua impressão daquela obra, não é? Eu ontem falava com a minha esposa, nós visitamos já alguns dos museus mais importantes do mundo, né? Eu, talvez um pouco mais, mas eu não visitei o MoMA em Nova York, por exemplo, ela visitou, né? E estive em Paris para um congresso científico, mas não tive tempo de entrar no Louvre, porque o Louvre não é uma coisa que você pode fazer em um dia. E o único dia livre que eu tive em Paris naquela semana, né, eu preferi gastá-lo em um cemitério, né? Você pode achar estranho, mas o melhor lugar para fazer sociologia em uma cidade é o cemitério. Você entra, vê lá a diferença dos túmulos, vê lá os escritos, né? Bom, e é o cemitério mais famoso de Paris, Père-Lachaise, né? Passei o dia lá, uma maravilha. Então, o entendimento era individual das pessoas e os cidadãos, né? Pessoas e cidadãos. E era também recebido individualmente por essas mesmas pessoas. Ele acabou por expressar uma libertação, emancipação da arte e, no caso dos livros, ele separou, libertou os livros da religião, também dos governos e dos poderes das cortes e até mesmo da burguesia enquanto classe dominante. Deixa eu me programar aqui, deixa eu ver quantas páginas eu escrevi de roteiro, 22. Bom, dessa forma, essa produção artística moderna acabou por se tornar uma instituição, entre aspas, social. Ela ganha vida própria e autonomia, que apenas uma pequena parcela da sociedade, os chamados intelectuais, tinham acesso a ela, de maneira que foi ficando cada vez mais autônoma, né? Autônoma no sentido de que não dependia do Estado, não dependia da igreja, não dependia de uma classe social necessariamente para que ela pudesse existir, né? O caso da pintura tem vários
históricos de pintores que só ficaram famosos depois que morreram. O mais emblemático disso é o Vincent van Gogh, né, gosto demais dele, né. O irmão dele é o Theo, eu li a biografia dele. Gosto de biografias, né. O Tem aquele um dos expressionistas franceses, acho que é Monet, só ficou famoso nos últimos dias, semanas de vida, quando ele vendeu o primeiro quadro. Depois, bem, uma outra parcela de intelectuais e estudiosos da sociologia da literatura que tiveram influência de Émile Durkheim, aí esse é um dos fundadores da nossa teoria, que desenvolveu a teoria dos fatos sociais, acabou por estudar o mercado editorial e o comércio de livros. Então, estes autores, dentro da sociologia da literatura, eles preferiram estudar o mercado de livro, o mercado livreiro, né, e a sua comercialização, né. Para que eu terminar, eu faço aqui o agradecimento às pessoas que fizeram alguma contribuição. Um destes autores é o Robert Scarpitti. Ele é francês, da Universidade de Bordeaux. Bordeaux é a universidade onde Durkheim lecionou. Esse professor Robert Scarpitti, ele viveu em 1918 até 2000, e lá ele fundou o Centro de Sociologia dos Fatos Literários. Aqui um parêntese, eu que tenho um livro de sociologia sobre a história da sociologia e da profissionalização do sociólogo, eu coloco esta universidade. Durkheim tinha 28 anos, 1800 e agora eu esqueci, 1881, não lembro. 28 anos, ele era professor de pedagogia. Não tinha faculdade de sociologia, ele não era sociólogo. Nós o consideramos, né? Era pedagogo. Aí reúne o departamento de pedagogia. Ele já tinha publicado muitos escritos sociológicos a essa teoria dos fatos sociais, que é a, é a basilar dele, né? E aí o departamento se reúne e diz: olha, nós vamos instituir a cátedra de sociologia e você será o professor titular. Quando eu conto no livro e nas palestras que eu dava, hoje não dou mais palestra nessa área, né? Hoje vou fazer uma palestra agora às 7h até às 9h, virtual, né? Para os meus amigos da Federação Nacional de Sociólogos, sobre a história da luta da sociologia no ensino médio, né? Que eu tenho 2 livros sobre isso. E quando eu conto essa história, eu digo que essa é a data para nós mais importante, que agora eu não lembrei de cabeça, a velhice chegando, né? Mas é um marco muito importante. A universidade eleva um conjunto de ideias à condição de ciência, né? Só mais uma frase para terminar, eu quero falar do livro meu que saiu e pedir a ajuda de vocês para a compra antecipada, pré-venda, para eu poder pagar a segunda parcela e tirar os livros da gráfica lá, viu? Bom, ele publicou em 1958 o seu livro mais importante, Robert Scarpitti. O livro é de 1958, intitulado Sociologie de la littérature, né? Literature. Bem como também La Révolution du Livre, a Revolução do Livro.
esse em 1965. Então, esses são livros basilares para quem é desse ramo. O primeiro tem uma tradução no Brasil de 1969, editora Arcádia. O segundo livro só foi publicado em 76, aí a editora Fundação Getúlio Vargas. Pessoal, eu paro por aqui. Semana que vem o curso continua, Sociologia da Literatura, parte 2. A outra semana, que acho que já é maio, não? Hoje é 18. A outra semana é 25, quinta. A outra semana, dia 2 de maio, quinta. Então, só no dia 2 de maio é que nós vamos começar o primeiro dos 30 livros, que provavelmente, talvez, seja necessário 2 aulas. É o livro Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Eu quero agradecer 2 pessoas, amigos sempre presentes, a Fátima Leal, ela dizendo que leu A Mãe do Gorky aos 14 anos, deve ter influenciado sua vida, hein? Aí, ó, na época me marcou muito, pois tinha o irmão que estava exilado no Chile. Eu me lembro muito da minha mãe enfrentando os policiais no DOPS na minha casa. Era a própria mãe coragem. Olha que bonito. Minha mãe também teve assim, mas não foi. Como eu não cheguei a ser um preso político, né? Mas fui várias vezes, ela também mora aqui comigo, em casa, cuido dela, só tenho eu de filho. Gavlinski, obrigado. Você é um amigo sempre presente. Minha mãe vai completar 91 mês que vem, né? Tá bem ela. Bom, pessoal, esse é o livro que eu estou lançando, é o meu 23º livro, com muito orgulho, 340 páginas, prefaciado pelo meu amigo de 45 anos, quando ele saiu da prisão, ele foi preso político, foi presidente da UNE, tem uma entrevista dele lá no anexo, bastante grande. Ele é do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, partido que eu estou há quase 50 anos, e só tive um partido na vida. Ele é um quadro político, deve estar com 81, 82. Ficou muito honrado em eu tê-lo convidado para fazer o prefácio. Bom, eu quero, quem não fez a coleção, aqui são os 5 livros e mais a caneca, que é essa caneca aqui, que vocês me veem sempre tomando café com leite em pó misturado, né? Que eu chamo de caneca marxista, mas é possível uma caneca ser marxista? Não, só seres humanos são marxistas. Então vocês me perdoem aí pelo equívoco. Então, eu peguei o preço dos 5 livros, dei 10%, tomei a caneca e dei o frete como se fosse frete grátis. Então, eu assumo. E ele pode, minha obra. Aí tem, eu não sei quantas páginas estão esses 5 livros. Como eles têm muitos anexos, a parte que eu escrevi tem 1000 páginas. Eu, inclusive, penso em pegar todas essas partes e juntar em um livro novo, que seria o título Vida e Obra dos 5 Grandes Revolucionários, né? Então, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Já falei até com a menina que diagramou todos eles. Se você não quiser comprar a caneca junto, você compra só os livros por um valor menor, também ganha 10%, ganha o frete. Então, isso tudo ajuda, né, para a editora ter um mínimo de um caixa para poder pagar a segunda parcela, porque eles começam a rodar só quando você já deposita metade, né? E aqui está correndo aqui embaixo o meu Pix, quem quiser fazer alguma contribuição, o site da editora, onde estão meus outros 12 livros, então tem 13 livros meus disponíveis na editora,
E tem também aí, correndo no banner, o meu WhatsApp, onde você pode mandar um oi, eu te salvo na minha agenda e te incluo na lista de transmissão para você receber todos os meus materiais. Lembrando que todos os dias, 10h30, na TVT, eu faço meia hora de um programa ao vivo onde comento a geopolítica mundial. Às sextas-feiras, além de comentar algumas notícias, tem um quadro chamado Fala aí, Professor. Antes era gravado, com imagens, agora eles estão com pouco recurso e agora eu improviso ao vivo, sem imagens de fundo. Os espectadores mandam dúvidas e eu respondo. Amanhã eu vou falar de Taiwan, a história, o que é isso, eles são da China ou não são, eles vão separar ou não vão, é isso. E também às sextas eu dou uma dica cultural, toda semana, ou um livro ou um filme, né? Amanhã falarei daquele filme maravilhoso, já assisti 3 vezes, As Cruzadas, né? Acho que não sei se é do Ridley Scott. Por ser hollywoodiano, Hollywood é anti-islâmico, né? Ele é o filme que mais se aproxima da verdade histórica, que eu conheço bem, As Cruzadas desde 1099 até 1171, quando o sultão Salah el-Din, que vocês conhecem como Saladino, eu li livros dele, li um romance do Tariq Aziz, né, chamado Saladino, né, maravilhoso, e ficção, né, mas baseado nos personagens reais, né. E Saladino liberta Jerusalém, que ficou 88 anos sob controle cristão, né. E, finalmente, sábado, 10 horas, estarei em São Paulo, na livraria Tapera. E domingo, 19 horas, você está convidado a acompanhar o meu curso de História das Religiões. Eu estou na aula de hinduísmo. Domingo falarei da parte 3, que é a final, né? Final? Acho que é muito complexo o hinduísmo, então eu acabei dividindo em 3 pedaços, né? Tá bom, pessoal? Obrigado pelo acompanhamento, pela audiência, puder compartilhar ajuda muito e vamos nos vendo por aí. Beijo, tchau, tudo de bom pra vocês.